Pois é, meu ídolo, vamos lá. Tem muita notícia, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa voltar a vencer. Vai pegar o Bragantino neste sábado, 7 da noite, em São Januário. Jogo dos mais complicados. O Bragantino tem um time muito bem armado. Tem um técnico que se destaca, né? Que é o Caixinha. E tem aí o Bragantino algumas dificuldades. Atletas entregues ao departamento médico, como o Andrés Hurtado, o Eduardo Sacha também, o lateral Juninho Capixaba e o Pedro Henrique. Estão todos esses aí entregues ao departamento médico do Bragantino. Então, o time de Bragança pode ter esses desfalques aí. Pelo lado do Vasco, estão fora o Lucas Piton, vai ser preservado para o jogo com o Atlético Goianiense, né? Tá aí com desgaste físico, e para evitar que não estoure e que ele tenha problemas e fique fora, vai ser preservado. O jogo é terça-feira em São Januário, 9h45. Ficam fora também Matheus, Paulo Henrique e David, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. E Felipe Coutinho e Dimitri Payet estão treinando juntos, Coutinho no meio, Payet mais à frente, junto com o Verratti e também o Adson, e pode ser essa formação ali de meio e de ataque do técnico Rafael Paiva. Uma provável escalação do Vasco para o jogo deste sábado: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues entrando na direita no lugar do Paulo Henrique, que completou 50 jogos com a camisa do Vasco, Maicon voltando, ou então Rojas tem entrado bem, Léo e Vitor Luiz. A gente lembra que o João Vitor segue no departamento médico, Hugo Moura, aí tem dúvidas, né? Esforça, pode ser o Souza começando, pode ser também o JP ali no meio campo, e mais o Felipe Coutinho. Adson, Verratti e Payet, passa por aí a escalação do Vasco para o jogo com o Bragantino. A torcida vai ser fundamental, empurrar a equipe para mais uma vitória dentro do campo e 3 pontos preciosos neste momento do Brasileirão. O gramado de São Januário ganhou um tratamento especial. O último jogo foi no dia 10 de junho, ou melhor, 10 de julho. Né? Então já tem quase um mês que o Vasco não joga em São Januário. Teve que fazer vários jogos fora de casa, mas, por outro lado, o gramado melhorou bastante. Ingressos esgotados desde a semana passada. Sei que tem muita gente procurando ingressos e, neste momento, não tem ingressos nem para amanhã, sábado, contra o Bragantino, nem para terça-feira contra o Atlético Goianiense, a não ser que um ou outro tenha a desistência. E uma notícia envolvendo a justiça: o torcedor vascaíno Nauíro de Lira Tamura, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Ele está envolvido naquela briga na Arena Joinville, no jogo com o Atlético Paranaense, em 2013, e foi acusado de tentar matar um torcedor do Atlético Paranaense. Então ele foi condenado a 10 anos de prisão, ou seja, 11 anos depois da briga, saindo a condenação desse torcedor. A gente traz esse tipo de notícia de maneira muito triste, e aconselhando o torcedor: não tem que se envolver em briga, porque o grande prejudicado acaba sendo você, a sua família, o seu trabalho, o seu futuro. Olha como fica um rapaz desse aí, né? Num momento tão difícil assim. A 21ª rodada, neste sábado, às 4h, tem Vitória e Cuiabá, lá em Salvador. Às 7h tem Vasco e Bragantino em São Januário. Às 8h tem Atlético Goianiense e Botafogo. A gente fica de olho nesse jogo aí do Atlético, né, para saber o que vai fazer o Wagner Mancini, porque depois pega o Vasco. Tem Criciúma e Galo, jogo lá em Criciúma. 9h30 da noite tem São Paulo e Flamengo no Morumbi. O dia 4 de agosto, domingo, 4 da tarde, Maracanã, tem Fluminense e Bahia, Corinthians e Juventude. O Atlético Paranaense vai receber o Grêmio. E às 17 horas no domingo, jogam Internacional e Palmeiras.
na segunda-feira, dia 5 de agosto, 21 horas, vão jogar Cruzeiro e Fortaleza, esse jogo lá na cidade de Cariacica. É lá que vai jogar a equipe do Cruzeiro com o Fortaleza. Olha, tem outras coisas que vocês não sabem e tal. Eles sabiam, ou pelo menos imaginavam, que os problemas seriam tão volumosos? Porque, se não vejamos, algumas atitudes que estão sendo tomadas pela atual gestão, elas lembram atitudes de outras gestões. Como, por exemplo, ao vender o Marlon Gomes e dar um deságio na antecipação da receita, é como se o Vasco chegasse num banco com uma promissória e fala assim, ó, desconta essa promissória aqui, ou um boleto. Eu tenho a receber aqui 60 milhões. Me antecipa esse dinheiro e desconta a tua taxa. O banco vai olhar, eu te pago 50 milhões, vou ficar com 10. Porra, tô precisando, me paga os 50. Aí você vai lá, pega os 50, joga no caixa, joga na SAF, toca a tua operação até o final do ano. E depois de janeiro? Você não tem mais o deságio para fazer, porque você recebeu todo o dinheiro do Marlon Gomes. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu. Ah, vai vender o Eric Marcos. É uma possibilidade, é mais recurso. Mas vai vender bem o Eric Marcos, que está em baixa? Ah, 3 milhões de euros, 4, hipoteticamente é um valor que paga uma folha salarial. Ufa, mas eu garanto setembro. O Vasco vai ficar voltando ao modelo de negócio que levou o Vasco a virar SAF? Pô, Fábio, mas o Pedrinho não teve outra escolha. Concordo, os fatos apresentados mostram isso. Mas pelo menos já são 3 meses comandando a operação e sem mostrar nesse momento fatos que nos levem a olhar uma direção e falar assim, caramba, ali já tem um comprador. O Vasco me parece hoje, observando tudo, o cenário, os movimentos, que não sabia exatamente onde a coisa aconteceria, onde seria o ponto que ele tinha que chegar para atacar. Sabia que o problema era grave, que a 777 enfrentava problemas gravíssimos, não faria o aporte em setembro. Tudo isso foi previsto pela administração e numa gestão temerária tirou o sócio. Mas e as soluções? A nossa janela de transferências não está boa. A janela de transferências do Vasco da Gama não é uma janela pesada. Foi uma janela em que se dedicou muito esforço num único jogador, que é muito bom, é muito talentoso, vai ser muito útil ao Vasco, e 2 vieram com ele que serão úteis, mas não são suficientes. Cadê um zagueiro titular, canhoto? Cadê um atacante para a reserva do Verratti? Quem sabe mais um para ser titular lado de campo? É o Emerson Rodrigues? Concorda que a nossa janela está bem tímida? Pô, Fábio, mas também gastaram demais na primeira janela. Já se sabia disso. Quando assumiu a SAF, o presidente Pedrinho sabia que a primeira janela tinha sido de muitos gastos e de qualidade duvidosa em algumas situações. Mas vamos aos problemas ou vamos às soluções? Os problemas nós já sabemos. Alguns são novos, mas a maioria todos nós já sabíamos. E as soluções? São essas soluções que o torcedor está esperando encontrar. Então é isso aí, torcedor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para estar recebendo aí as notícias do Vascão, né? O Vasco enfrenta hoje o Bragantino em São Januário, precisando muito dessa vitória para se recuperar no campeonato, depois de vir aí de derrotas na competição. O Vasco precisa ali vencer o Bragantino, até para ficar ali mais próximo, né, dos times de cima, na parte de cima da tabela do Brasileiro, porque os times de baixo, com as derrotas que o Vasco teve seguida no campeonato, venceram, né, nas últimas rodadas, alguns venceram e se aproximaram do Vasco novamente. Então é importante o Vasco vencer essa partida aí para poder continuar distante dessa zona de desconforto.